Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Ué, pastor, mas hoje não é direção do departamento de homens? Sim, está aqui o presidente que vai dar continuidade ao culto já, porque nós vamos ministrar a ceia no começo do culto. Eu queria que você tivesse um minutinho de oração, curva a sua cabeça e faça uma oração ao Senhor, pedindo a Ele que receba o seu culto desta noite. Deus, estamos, ó Pai, te agradecendo pela chuva, lugares tão secos, que a vida parece que não existe mais. Mas nesse lugar abençoado, chove, porque Tu tens abençoado este lugar. Então, obrigado, Pai, pela chuva que cai. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar te cultuando nesse lugar. Para a glória do Teu nome, Deus, seja, Pai, a bênção de estar aqui e perceber a Tua presença entre nós, nos louvores, na palavra que vamos compartilhar, ouvir e nos alimentar. Oramos pelas pessoas que estão a caminho, Senhor. Oramos, ó Deus, para que possam, ó Deus, chegarem a tempo em meio à chuva, para que possamos juntos louvarmos e bendizermos o Teu nome. Deus, nós assim, Pai, oramos, pedindo que receba o nosso culto, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, conversando agora ali com o presbítero Zé Carlos, a gente tem que tomar uma decisão. Em meio à chuva, muitas pessoas estão a caminho, por causa desse temporal, a chuva que está a caminho. Então, a gente vai inverter. A gente vai fazer a ceia no começo do culto, mas muitos irmãos serão privados por conta de estarem a caminho da chuva. Então a gente vai inverter e vai conduzir todo o culto e a ceia vai ficar para o final. Bem? Porque a gente precisa, como diz o texto, aguardar os que estão para chegar à mesa e comer com todos. Glória a Deus. Prejuízo, Carlos, então, conduza-nos. Boa noite para cada irmão e o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar abençoando cada um de nós. Nós vamos cantar o hino de 379. 377. Canta a alma. 379. Vou pedir aos irmãos que puxem para nós. 377. 377.
133. Vamos, esses 3 versículos, toda a igreja junto. Ó, como é bom e agradável dizer unidos, irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a roda da sua veste. É como o vale de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, ali ordena o Senhor a tua bênção e a vida para todo sempre. Eu pedi à nossa irmã Marilene que ore por esse momento que nós estamos entregando nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos por esta noite, pela oportunidade de chegarmos na tua casa. Amém, Jesus. E a te adorar, te louvamos por essa chuva que cai, Obrigado. que rega a terra, Deus, que precisa, ó Deus, da chuva que o Senhor manda. Obrigado, Senhor, por cada irmão que pôde chegar, por aqueles que estão a caminho, Senhor, planejando chegar à tua casa. Te pedimos que guarde, cheguem a tempo, ó Deus, da adoração, Senhor. Amém. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, de nós e tem dado a nós a oportunidade nesse domingo de desde cedinho chegarmos à tua casa, na consagração, na escola dominical e agora, ó Deus, podemos te adorar. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio. Porque trabalhamos durante toda a semana e podemos chegar à tua casa e passar por tua presença. É verdade. Muito obrigada, Deus. Isso é uma grande bênção, Deus, para todos nós. É um privilégio, Deus, poder passar o domingo na tua presença. Amém. Na tua casa, Senhor, envolvido na tua obra. Amém. Muito obrigado por esse momento. Fala o nosso coração, Deus, escuta. Recebe a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podia sentar a igreja? Nesse momento nós vamos ver a nossa irmã Delcina louvando a Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui o hino que eu vou louvar ao Senhor diz assim: esse Deus é assim, creio que esse Deus pode todas as coisas, amém? Não diga que está perdido, ainda existe uma saída. Creia que existe um Deus, nem tudo acabou. Pois se foi Ele quem te prometeu, com certeza vai cumprir, vai dormir tranquilo e deixa Deus agir. Assim como foi na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu irmão, Ele vai fazer com você também. Este Deus nunca perdeu uma batalha. Quando Ele promete, cumpre, não falha. Ele é o Deus da provisão e pela fé contempla agora a vitória em suas mãos. Esse Deus é assim. Quando Ele promete, cumpre, é pra valer. E quem é que vai invalidar o seu querer? Ainda que desabe o mundo, suas promessas nunca vão falhar. Quando Ele faz, está bem feito, é assim. O que prometeu, ninguém vai impedir. E se alguém se levantar, vai ser à toa, porque acima deste Deus, só a sua coroa. Não diga que está perdido, ainda existe uma saída.
Creia que existe um Deus, nem tudo acabou. Pois se foi Ele quem te prometeu, com certeza vai cumprir, vai dormir tranquilo e deixa Deus agir. Assim como foi na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, meu irmão, Ele vai fazer com você também. Este Deus nunca perdeu uma batalha. Quando Ele promete, cumpre, não falha. Ele é o Deus da provisão e pela fé contempla agora a vitória em suas mãos. Esse Deus é assim. Quando Ele promete, cumpre pra valer. E quem é que vai invalidar o seu querer? Ainda que desabe o mundo, suas promessas nunca vão falhar. Quando Ele faz, está bem feito, é assim. Cumpre o que prometeu, ninguém vai impedir. E se alguém se levantar, vai ser à toa, porque acima deste Deus, só a sua coroa. Este Deus é assim. Quando Ele promete, cumpre, é pra valer. E quem é que vai invalidar o seu querer? Ainda que desabe o mundo, suas promessas nunca vão falhar. Quando Ele faz, está bem feito, é assim. Cumpre o que prometeu, ninguém vai impedir. E se alguém se levantar, vai ser à toa, porque acima deste Deus, só a sua coroa. E se alguém se levantar, vai ser à toa, porque acima deste Deus, só a sua coroa. Acima deste Deus, só a sua coroa. Coroa de glória. Amém. A nossa irmã, né? Tão bom a gente ver louvor que fala no nosso coração, né? Agora nós vamos ver o nosso brilho celeste, louvando a Deus. Som. Boa noite, querida igreja, paz do Senhor. Louvemos ao de Deus. Ao Cordeiro de Deus, seja o louvor, a minha adoração. Ao Cordeiro de Deus, seja o clamor, a minha devoção ao Rei humilde que por me amar se entregou na
por amor, venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim. Cada mãos e dos pés foram por mim, amor era muito cruz, ele vinha, e eu vivo hoje aqui estaria. Porque ele é o próprio amor, é por isso que eu não posso me calar, minha coração pra sempre quer estar. Ao rei humilde que por me amar se entregou naquela cruz, sem reclamar nem um segundo. Ao Todo-Poderoso Deus, meu Redentor, que por amor venceu o mundo. Cada lágrima de sangue foi por mim, cada momento de dor foi por mim. Cada mãos e dos pés foram por mim, amor era muito cruz, ele vinha, e eu vivo hoje aqui estaria. Porque ele é o próprio amor, é por isso que eu não posso me calar, meu coração pra sempre quer estar. É por isso que eu não posso me calar, meu coração pra sempre quer estar. Amor era muito cruz, ele vinha, e eu vivo hoje aqui estaria. Porque ele é o próprio amor, é por isso que eu não posso me calar, meu coração pra sempre quer estar. Amém. Glória a Deus. Agora o nosso pastor, né? Pastor Coreografia. Muito bem, vamos aos nossos avisos, que são importantes também, é importante. Lembrar, terça-feira é nosso culto de oração. Terça-feira, se você não pode vir, 7 horas, tira um tempinho para onde você estiver, orar junto com a gente. Está no trabalho, está no ônibus, não pode vir porque está em casa preso por algum motivo, 7 horas, tira lá para orar juntos, é muito importante. Na quinta-feira, agora vamos receber uma visita desses irmãos. Quinta-feira será, essa semana, vamos chamar de Semana Missionária. Semana Missionária. Nossas irmãs Lúcia, Marilene e Diaconisa Rosângela estarão trabalhando aí desde quinta-feira. Que quinta-feira a gente recebe o nosso irmão José Maria, que é missionário em Maranguape, agora está lá. Quando a gente começou a ajudá-lo, eles estavam em outra cidade, não lembro qual. Mas a igreja tem abençoado e ele está visitando aqui no Rio, nesse período, todas as igrejas por onde tem passado. Aonde quem coopera, ele dá relatório, fala do trabalho dele. E aonde não coopera, ele visita para pedir ajuda, porque precisa em torno de R$7.000 para continuar o trabalho lá em Maranguape, entre sustento da família, sustento do trabalho, precisa dessa necessidade lá, desse valor. Então ele está agradecendo aonde tem, já participado. E então hoje, domingo,
a gente vai na hora do louvor, dia do Senhor de manhã, e você pode até dar depois, mas quinta-feira, houve uma sugestão e a gente acatou, que foi muito boa, da gente poder dar em mãos uma oferta ao missionário, que virá nos visitar na quinta-feira. E a programação será toda dele. Ele deu uma palhinha para nós, aí a gente ficou bem assim, na quinta-feira, né? Batendo pé. Teve alguém que falou que céu, bênção, né? Porque estava animado o louvor, que é assim lá, né, Giovanni, lá? Sim, aí viu? E ele estará conosco, então. A esposa dele, que é a Sandra, não estará, ela está lá com os filhos e a gente vai recebê-la aqui na quinta-feira. Então você não pode deixar de vir e também falar com os outros para que possam estar aqui e abençoar a presença de um missionário, de um embaixador, gente. O embaixador da Inglaterra, no Brasil, irá nos visitar. Uau! Esse não é embaixador de nenhum lugar da terra, é embaixador do céu. Vai visitar a gente, vai falar para nós. Então, quinta-feira, tá bem? Então, nós vamos fazer o ofertório que a gente tiver. Sábado tem a tarde do lanche, né? A gente sabe que alguns irmãos estão com compromisso, né? Tem nossos irmãos que vão para Friburgo, que estão aniversário lá de 15 anos. Esperamos que chegue a bolo para nós, salgadinho. Essa palhinha assim. Não poderão estar, isso faz parte dessa vida social que a gente tem, que às vezes dá trabalho paralelo com a igreja. Aconteceu comigo ontem mesmo, eu tinha compromisso lá no Paiol e tinha o aniversário da Maiara. A gente foi lá, orou com ela e depois foi para o compromisso. É assim, a gente vai se dividindo. Mas no sábado tem a tarde do lanche, sábado de manhã tem o curso da Associação Missionária Billy Graham. Eu não sei se dá mais tempo, porque a gente prepara o material para cada aluno especificamente. Mas, se você ainda quiser, a gente pode tentar inscrever com o pastor Oswaldo. Sábado, 9 horas da manhã, lá em Andorinhas. E no domingo é o nosso culto sob a direção Missões. Então, quinta missões, sábado missões e domingo, dia de culto de missões. Estará pregando para nós o pastor Eduardo Itaboraí, lá de Teresópolis, e a pastora lá em Maraporã. Estará pregando aqui para nós no domingo, dia 10. 9, enfim, domingo que vem esse nosso notícia aí. Vamos lembrando aos irmãos, o outro final de semana, nossos irmãos que se reuniram preocupados com a programação do outro domingo, vai acontecer então no sábado e no domingo. Vai haver uma propaganda sobre isso na culto da direção dos jovens, sábado e domingo. Não vai se ter uma espécie de meio congresso, alguma coisa que possa caminhar nessa movimentação que está sendo trabalhada, sábado e domingo. Mas a gente vai anunciando para frente essa caminhada. Por último, a gente vai fazer no final desse mês uma coisa que estávamos com muita saudade. E eu queria escutar um, se você puder. Né? Vai ter até pernil, que eu sou o Junta Panela. Pois é. Fizeram um por cada comunhão, né? Então, guarda aí no teu coração, quarto domingo. No entanto, lembrar que no dia 17, 10h30 da manhã, tem Assembleia de Membros. Por último, alguns irmãos não estavam de manhã, aqui deu o irmão Luizinho, que deu o diácono Luiz Carlos, que não está conosco. O emprego dele saiu e ele está viajando, está em Cataguases, sul de Minas Gerais. Né? Olha lá. E interessante que mensagem, né? De manhã, ele às vezes parece que é uma coisa tão simples, gente, gravar o culto e depois enviar, né? A Nelcina falou comigo que viu a Giovânia pregando e não pôde vir na quinta-feira, né? E eu achei aquilo lindo quando ela falou isso, muito importante isso. E agora nosso irmão Diácono Carlos, que vai participar do culto, mas não depois. E está aí participando nesse momento, porque está longe, mas é alguém entre nós, e quando a gente está longe, sente saudade, aí tem essa alternativa para matar a saudade. Então, Diácono Carlos continua orando por ele nessa caminhada aí. Deus abençoe-nos, vamos juntos compartilhar
de palavra, de oração, de ceia, nessa noite, sob a direção do departamento de homens que Deus está conduzindo hoje nosso culto. Amém? Lá nesse momento vamos ver o dueto, né? Nosso irmão Royce e nosso irmão Gilvan. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele por
Deus abençoe, né? A nossa igreja. Porque desde manhã nós estamos alegrando com as crianças, os louvores dos adultos. E a igreja de hoje, não é de amanhã não. Né? Muito feliz, né? Ver a igreja de hoje com essas crianças cantando, os irmãos cantando. Né? Desde manhã nós estamos alegres, porque Deus pode estar abençoando as nossas crianças, nossos adolescentes, e os pais também. Né? Nós estamos felizes, porque nós estamos vendo nossos filhos no caminho do Senhor. Feliz é a casa que seus filhos estão trilhando nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a nossa igreja, o nosso pastor e os pais da nossa igreja. Né? Que Deus possa estar abençoando, guardando a vida de nós. Né? Louvores lindos que nós ouvimos hoje de manhã, agora, no Celeste. Que Deus possa estar abençoando os levitas da nossa igreja, que são uma bênção, né? Que Deus possa estar abençoando. Nós vamos, nesse momento agora, grupo de louvor. Os irmãos sentiram saudade, né? Natasha, boa noite, irmãos. Alegria de estar na casa do Senhor. É assim? Ela sabe que a Bárbara, né, falava hoje de manhã que o vizinho ficou escurinho. Vamos louvar o Senhor, igreja do Senhor. Vamos cantar uma canção que fala de um momento importante do texto que nosso irmão leu. Quem lembra do texto? Faz alguns poucos minutos que leu-se aquele texto no começo, né? Qual foi o texto? Que os irmãos vivem em comunhão. Eu queria pedir aos irmãos, quando a gente cantar essa canção daqui a pouco, os caras pé, para que a gente pudesse, quem está perto, quiser sair do lugar, pode sair, mas pelo menos se tocar, dizer que é boa essa comunhão, dizer que é bom estarmos juntos, tá certo? Ótimo. Vamos lá. E aí a gente vai. Não sei, vai escapar não. A gente saiu hoje. E eu queria que os irmãos louvassem. Louvor, meus irmãos, depende da sua motivação para o Senhor. E não muitas vezes. É claro que quem está à frente, no tocar, isso pode evidentemente ajudar a levar a adoração. Mas que a sua vida que Deus te dá seja a motivação da sua adoração. Amém? Vamos ficar de pé então e cantar que você é a nova criatura, receber um novo coração do Pai. Vamos louvar juntos e dizer isso. E durante aquele momento que fala, somos corpo, aí você vira para trás, para frente, toca o cotovelo, toca o pulso, toca os dedos, tá bem? E se você da família quiser abraçar, enfim, pode fazê-lo, mas não pode deixar de cantar a canção que a gente vai adorar o Senhor. Coração transformado.
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso está a mim, irmão, eu preciso. Aleluia. Comunhão. Eu preciso de ti. Glória a Deus. Há uma canção que a gente vai cantar juntos. É uma que faz parte até do Gideões da Fé. É o grupo dos homens, né, que vai voltar. A gente estava conversando aqui sobre a volta desse grupo. Faz parte deles. E faz parte da nossa vida também. Passamos momentos, às vezes, que algumas condenações do nosso passado podem tentar impedir a caminhada, gente. Por causa disso, daquilo outro. Mas nada, absolutamente nada pode impedir a sua caminhada cristã. Presta atenção, só você mesmo. Então vamos cantar isso. Vamos cantar da necessidade que temos que vencer todas as provas. E o Senhor nos dá vitória. Creia nisso. Vamos cantar. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Mas a gente tem que ouvir a condenação. Mudanças do passado.
Senhor. Diane, ore por nós. Senhor, meu Pai, graças a Deus por esse dia. Muito obrigada por cada um que está aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um. Senhor, abençoe agora, Pai, a palavra. Senhor, abençoe, Senhor, pastor, Senhor. E tudo que ele falar, Pai, no coração de cada um, Pai. Abençoe, Senhor, tudo que está acontecendo neste curso. Senhor, tudo para a honra e glória do teu nome. Sim, Deus. Senhor, muito obrigada por tudo. E assim te peço. Te agradeço, meu filho amado, Deus amado. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, povo de Deus. Deus abençoe, né? O conjunto, lindo, né? Deus possa estar abençoando o grupo de louvor, né? Muito. E eu, nesse instante, eu pedi a nossa irmã Ilma, que ora pelo grupo de louvor, que Deus possa estar abençoando, né? Esse grupo, até dia. Vamos essa oração para nós. E os levitas na casa de Deus. Amém. Abençoe. Amém, Jesus. É verdade. Amém. Convido o nosso irmão Léo para estar aqui. Outro louvor que ia ter, o pastor pediu para deixar na hora da ceia. Então, nosso irmão vai estar aqui. Vamos orar pelo Leonardo. Deus, mais uma vez teu servo está aqui, com o coração cheio, transbordando, Deus, para poder transmitir para nós aquilo que tu deste a ele. E, Senhor, que todo o nervosismo, toda a inquietação é necessária e importante, porque é uma função, ó Deus, celestial, transmitir o teu recado. Então, Deus, o teu Espírito Santo, use o teu servo a falar para nós aquilo que tu deste a ele. Seja com ele, seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Som. Obrigado. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. É bom estar novamente aqui à frente. Como o pastor falou, né, sempre um nervosismo, porque sabemos da responsabilidade, né, de estar aqui à frente, falando um pouco da palavra do nosso Deus. Mas apesar de todo o nervosismo, é muito gratificante, é uma alegria ao nosso coração poder estar aqui. E peço aos irmãos que me permitam começar a mensagem dessa noite, da mesma forma que eu sempre começo as mensagens quando eu estou aqui à frente, dizendo que eu oro que o Senhor me dê uma palavra sobre algo que eu vejo no meu dia a dia. Né? Todas as vezes que eu estou trazendo a mensagem, eu digo a mesma coisa, porque acho que cada um tem uma forma, né, de vez de trazer a palavra, uma forma que Deus fala conosco, e a forma que Deus fala comigo é sempre nesse sentido, daquilo que eu vejo, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho tido como exemplo. E hoje, irmãos, o que eu gostaria de falar com os irmãos, um pouquinho rapidamente, é sobre crises, irmãos.
temos passado hoje em dia, né? Problemas, perdas, dificuldades. Hoje o que mais nós ouvimos falar com essa situação toda que temos vivido são pessoas que estão perdendo, às vezes não, além de entes queridos, também perdendo bens, perdendo negócios. É triste nós vermos a quantidade de pessoas hoje que estão tirando a própria vida. Esse número com essa questão da pandemia tem aumentado muito, e muitas das vezes não por aquela questão da doença em si, dos problemas em si, mas pelas coisas que perderam, por não saber lidar com a perda, não saber lidar com o momento de crise, e às vezes ficar se perguntando por que essas coisas acontecem, quando acontecem. Hoje nós vemos pessoas que têm perda na vida, que tiram a sua própria vida, pessoas com 50 anos, mas também pessoas com 30. Eu já li notícias de pessoa com 13, 14 anos que tiram a própria vida porque às vezes perdeu um namorado, por exemplo, né? Então a gente vê se nós temos, como às vezes seres humanos, o hábito de achar que tivemos uma perda, a nossa vida se encerrou, tivemos uma perda, nada mais importa, tivemos uma perda, nada mais conquistaremos, nada mais teremos no momento de crise, no momento que perdemos alguma coisa. Eu tenho esse tema, como os irmãos sabem, eu trabalho com o meu trabalho, que eu trabalho atendendo diversas empresas, e eu vejo às vezes a crise se instalando em alguma delas. Uma coisa que eu reparo muito é que a crise é a mesma, está aí para todos, mas a percepção que cada um tem, a forma com que cada um vê, a forma com que cada um enxerga a crise. Tem até uma ilustração que eu acho muito interessante, que diz a forma diferente de ver as coisas. Vocês, irmãos, já ouviram que o dono de uma fábrica de chinelo mandou 2 funcionários dele para um povoado e disse assim, vai lá, vê como que é a cultura daquele povo, porque eu estou querendo colocar uma fábrica de chinelo lá. Mandou 2 funcionários. Quando chegaram lá, eles viram as pessoas descalços. Um deles voltou e falou, patrão, pode esquecer, porque vai perder dinheiro. O que adianta você botar uma fábrica de chinelo num lugar que as pessoas andam descalços? Depois chegou o segundo. Patrão, dobra o investimento. Lá ninguém tem chinelo ainda, todo mundo ainda está descalço. A mesma situação, 2 visões diferentes. Eu acho que uma coisa que eu tenho observado muito é isso. A visão que cada um de nós tem diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das lutas. E o texto que eu gostaria de começar meditando com os irmãos está no livro de Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos falar sobre uma pessoa que administrou 3 projetos falidos, digamos assim. Que passou por 3 processos, 3 projetos falidos, por 3 momentos de crise, e como ele reagiu a essas crises. Gênesis 39, versículo 2, diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. A base de tudo que vamos falar aqui nessa noite está nesse trecho que diz: o Senhor era com José. Vamos ver lutas, crises, dificuldades que ele passou. No versículo 2 nós vemos o Senhor era com José. No versículo 21, ainda no capítulo 39, diz: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu a mercê perante o carcereiro. No versículo 23 nós vemos: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Por 3 vezes só nesse capítulo nós podemos observar que ele diz: o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Independente da crise, independente da luta que ele passou, o Senhor era com ele. Digamos aqui, como eu falei, 3 projetos falidos que teve na vida de José. Os irmãos conhecem o que diz aqui nesse capítulo, né? A primeira coisa foi que José ele foi vendido, né, como escravo, e ele começou a trabalhar na casa de Potifar, e quando ele viu que o Senhor era com ele, convidou ele para ser mordomo de sua casa. Nós já podemos ver o primeiro projeto, digamos assim, falido dessa situação é uma casa desorganizada. Por quê? Os egípcios eles eram peritos em muitas coisas, muitos assuntos, porém Potifar escolheu uma pessoa de fora para administrar os bens dele. Então, a primeira coisa que nós podemos observar, o primeiro lugar que José entra, seria um lar que já estava desorganizado, desestruturado.
Nós sabemos o que aconteceu com ele. E antes dele ser vendido como escravo, que ele foi vendido pelos próprios irmãos, antes de estar ali. E nós vimos que nesse tempo em que ele foi mordomo, ou seja, ele tinha a total confiança do Senhor dele, daquele que entregou a ele os bens. No versículo 6, aqui do 39, nós podemos ver o seguinte: Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. O que diz nesse versículo? O Senhor dele, aquele que o contratou, depositou tanta confiança nele, tanta confiança em entregar os bens dele, que ele não sabia nem mais o tamanho dos seus bens. O versículo 8 diz isso, que ele não sabia nem quantos bens ele tinha, de tanto que ele confiou a José os bens que ele tinha. E essa confiança que ele depositou nele, José foi merecedor dela. Por quê? Quando nós dizemos aqui que o Senhor era com ele, o Senhor era com José, porque José andava de uma forma em que ele também permanecia na presença de Deus. Vamos imaginar a situação que ele passou aqui. Nós sabemos que nesse texto, logo em seguida, diz que a mulher de Potifar, querendo ter algo com José, ele sendo fiel aos seus princípios, fiel àquele que o contratou, ele se recusou a ter essa mulher, a mulher de Potifar, e o que ela fez? O acusou injustamente. Entrou aí o primeiro momento de crise que José passou, porque às vezes na nossa vida nós pensamos assim, nós temos a tristeza às vezes de algum projeto nosso que não dá certo, alguma coisa que nós gostaríamos, alguma coisa que estava andando de um jeito e não deu certo, e às vezes nós ouvimos assim, se não deu certo, pode ser porque você está errando, tem algum pecado na sua vida, alguma coisa de errado que você está fazendo. Nesse caso eu pergunto, o que José fez de errado? O que José fez de errado nessa casa onde ele estava vivendo? Por quê? Ele foi acusado injustamente. E os irmãos imaginam, como eu falei aqui agora, que o Senhor era com ele, mas como ele também se preocupava em andar no caminho do Senhor. Por quê? Imagina a situação dele. Outra pessoa nos tempos de hoje, na situação dele. Uma pessoa que foi vendida pelos irmãos, uma pessoa que deve ter passado muita dificuldade como escravo. De repente ele tem acesso a todos os bens do chefe dele, total confiança, onde ele poderia fazer qualquer coisa sem que o chefe dele visse, sem que ele sequer soubesse, que no versículo 8 diz que ele nem sabia a quantidade de bens tinha, de tanto que ele depositava na mão de José. E mesmo assim, mesmo sabendo que independente do que ele fizesse, poderia jamais ser descoberto por aquele que o pôs ali, por aquele que o contratou, ele decidiu, assim como Deus estava com ele, decidiu continuar na presença de Deus. Eu vi uma coisa interessante uma vez, que vale a gente pensar um pouquinho. Nós sabemos que Deus, Ele está do nosso lado a todo momento, Deus a tudo vê, Deus tudo sabe. Imagine por um momento, irmãos, em que Deus em nossa vida, Ele estivesse a todo momento de forma visível aos nossos olhos, Não apenas sabendo que Ele está aqui, mas pudéssemos conseguir ver a pessoa de Deus do nosso lado, nos olhando a todo momento. Quais pecados, irmãos, nós deixaríamos de cometer se realmente estivéssemos na presença, sabendo que Deus, se pudéssemos ver Ele visualmente na nossa frente? Porque muitos dos pecados que nós cometemos quando ninguém vê. Cometemos muitos pecados às vezes, por exemplo, imagine Deus, além de nos ver, ouvindo nossos pensamentos. Quantas vezes alguém nos faz alguma coisa, nós sabemos que precisamos perdoar, mas às vezes em algum momento sozinho pensando, nós caímos no erro de às vezes ter pensamentos ruins em relação a essa pessoa, ter amargura no coração. Muitas das vezes chegamos ao ponto de ter pensamentos que não são agradáveis a Deus quando alguém nos faz alguma coisa, quando alguém nos prejudica em alguma coisa. E aqui quando eu disse de José poderia ter feito muita coisa sem que os olhos do patrão dele soubessem, inclusive com a mulher do patrão dele, não apenas nos bens materiais, mas também com relação a ela. Então, uma coisa que eu aprendi nessa primeira parte que eu já falei foi isso. O Senhor estava com ele, porém ele a todo momento também se dedicava a estar na presença de Deus.
se dedicava a estar fazendo algo que era agradável aos olhos de Deus. E mesmo assim, nessa situação, aconteceu tudo isso com a esposa de Potifar e ele foi preso. Foi jogado no cárcere, né? Foi preso juntamente com aqueles que cometeram erros. E aí ele cai no segundo projeto, como eu falei aqui, fracassado, que seria uma prisão. Irmãos, imagine uma prisão, o que não faz com uma pessoa. A gente foi, às vezes, olhar um testemunho ou escutar algumas coisas de pessoas que já passaram por presídio. É um ambiente, assim, para a gente inimaginável das coisas que podem acontecer. Quando nós lemos a palavra de Deus e paramos um pouquinho, às vezes não apenas para ler, mas para tentar visualizar tudo aquilo que traz na palavra para a gente, imagine a situação de José. Já sofreu tanto na vida, já passou por tanta coisa sem ter feito nada. Ele foi parar dentro de uma prisão injustamente, uma prisão em tempos que não existia energia elétrica. Então, os irmãos, imaginem a cena de como seria ele preso numa prisão daquele tempo, as noites que passou naquele lugar. Se imagine no lugar dele, imagine que tipo de pensamento dominaria a nossa mente naquele momento. Estou aqui injustamente, estou passando por tudo que estou passando. E qual foi a escolha que José fez? José, dentro daquela prisão, ele deu o seu melhor. Seu melhor a ponto daquele que estava tomando conta dele, do carcereiro, confiar tanto nele, que deu a ele as chaves de onde ele estava, o controle de onde ele estava. Ele deixou de ser preso para ser aquele que ajudava a supervisionar os que estavam presos. Tinha todos os motivos do mundo para reclamar, tinha todos os motivos para murmurar, porque ele estava ali injustamente, tinha todos os motivos do mundo para não acreditar mais na mão de Deus sobre a vida dele. E a palavra de Deus ainda diz que o Senhor era com ele, certamente porque ele também era com o Senhor. Ele deu dentro daquela prisão o melhor de si. Quando eu falo em relação a crises, uma coisa que eu observo muito é isso. A maior dificuldade das pessoas que já tiveram alguma coisa, digamos assim, um patrimônio maior, é começar do zero, às vezes quando perde algumas coisas, com a mesma determinação, com a mesma vontade que se tinha antes de perder tudo. Esse assunto tem me tocado muito, porque eu ouvi há pouco tempo histórias de um amigo que contava sobre o sogro dele que tirou a própria vida depois de ter perdido algumas coisas. Poucas pessoas até da família sabem que ele fez isso. Mas assim, é algo que mexeu com ele, né, quando ele perdeu, e ele não conseguiu, como o rapaz disse, voltar a ter forças para lutar depois de ter perdido tudo. Depois da crise, e tirou a própria vida. Eu vi, às vezes, as pequenas coisas, né, que Deus nos dá, como algumas pessoas se dedicam àquilo que é pequeno, e Deus às vezes nos concede algo bem maior. Eu estava lendo a história um dia desses de um garoto, acho que em São Paulo. Ele tinha 14 anos, era engraxate, ele trabalhava já nas ruas engraxando, e o que chamou a atenção das pessoas era a forma com que ele ia trabalhar. Que ele ganhou de presente um terno, né, a gravata. Ele ia trabalhar todo dia, saía com o equipamento dele, terno e gravata, e você via que por menor que fosse, por mais simples que fosse, ele estava dando toda a dedicação dele, todo o empenho dele, se esforçando ao máximo para poder conseguir buscar aquilo que ele desejava no coração dele. E uma lição que a gente pode aprender nesse segundo ponto é esse, que onde Deus nos colocar, nós devemos fazer o nosso melhor. Independente daquilo que, às vezes, quando alguma coisa não dá certo em nossas vidas, nós precisamos ter em mente a consciência de que o que falhou, às vezes, foram nossos projetos, mas jamais os projetos de Deus. Nós cantamos aqui agora, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que viemos a refletir o quanto isso é realidade para a gente. Aquilo que nós gostaríamos de ter, nós perdemos, gostaríamos que ainda tivéssemos, mas por acaso viemos a perder. Nós compreendemos que o que Deus tem para nós é maior, nós compreendemos que a vontade dele é maior do que a nossa, compreendemos que a sabedoria dele vai além da nossa. Será que nós murmuramos ou nós fazemos como cantamos agora? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
E se nos perguntarem o que vamos fazer, nós vamos murmurar, ou como nós cantamos, eu vou adorar? Como funciona a nossa vida quando aquilo não sai da forma com que nós planejamos? E o terceiro ponto aqui que nós podemos ver de José é que ele foi, no futuro, ele tomou conta do império de Faraó, porque após descrever o sonho do Faraó, né, como nós vimos, nós conhecemos o texto, nesse momento dele, passou por um momento de crise também, porque quando ele chegou a governar o povo, não foi um tempo fácil, como na palavra que nos diz, foram 7 anos de abundância, porém logo após 7 anos de fome que teve naquele lugar. E ele, com toda a sabedoria, com tudo aquilo que Deus já tinha ensinado para ele, conseguiu superar e prosperar mesmo em meio à crise, porque o povo prosperou onde ele estava à frente, na maior crise da época, onde todas as nações passavam fome por 7 anos, e ele está na frente daquele povo, conseguiu manter o povo em pé, mesmo diante da crise. Acho que José, ele é o maior exemplo, né, que nós podemos ter hoje de projetos que não dão certo, mantermos nesse momento a confiança no nosso Deus, a confiança que tudo está no controle dele, que ele tem a soberania, que ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E como eu falei no início, o ponto que mais nos chama a atenção aqui era o Senhor era com José, mas como eu disse, José também era com o Senhor. Então, se nós formos nos perguntar como que nós fazemos para poder andar na presença do nosso Deus, assim como Ele andou, para que nós podemos ouvir que o Senhor Deus também é conosco, o descansar em Deus, o fazer a vontade de Deus, às vezes é difícil para nós. Às vezes nós temos a pretensão de achar que tomamos conta da nossa própria vida. Às vezes nos esquecemos que viemos do pó, que Deus nos formou, né? Eu estava vendo uma matéria, não sei se alguém já chegou até a comentar sobre isso aqui, um estudo que saiu novamente, já é a 3ª ou 4ª vez que sai um estudo que fala sobre isso. Na palavra do nosso Deus nos diz que Ele nos formou do pó da terra, e saiu mais uma pesquisa agora que já são 26 substâncias que encontraram no corpo humano, que também se encontra no barro. Ou seja, a ciência está evoluindo para chegar a um fim onde nós sabemos qual é. Né? Nós sabemos de onde viemos, a palavra de Deus nos diz isso. E por mais que eles tentem dizer que não, por mais que tentem dizer contra, a palavra de Deus cada vez se cumprindo mais, até para a ciência tendo que admitir, algumas vezes, claro que não admitem ainda, né, que nós viemos, de onde nós viemos, mas aos pouquinhos eles vão descobrindo algumas coisas e vão indo de encontro àquilo que Deus nos fala, Deus já nos ensinou na sua palavra. E quando nós falamos sobre isso, sobre andar na presença de Deus, sobre deixar Deus guiar a nossa vida, uma mensagem que eu ouvi uma vez que falava sobre isso, o quanto deixamos Deus nos moldar a sua vontade, o quanto deixamos Deus guiar as nossas vidas. Eu li uma coisa que é interessante, que diz que nós viemos do barro. Só que o barro ele pode estar em 3 estados. Ele pode estar o pó, pode estar o caco e pode estar o barro. São 3 estados em que ele se encontra. O primeiro que nós podemos falar aqui, que é o caco. O que é um caco? É um barro seco, quebrado, que nada serve, que não pode ser moldado, ao menos que ele volte a ser pó. Trazendo para a gente hoje, o que nós podemos dizer que é um caco? Às vezes, nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos dentro do Evangelho, mas não permitimos que Deus nos use, Deus nos molde, porque nós somos caco. Na semana passada, na classe, eu, o presbítero, nosso diácono dos Carlos também estava, nós falávamos sobre isso. Às vezes, até comentei sobre eles, de um livro que eu estou lendo que é bem interessante, que ele fala sobre o Evangelho Maltrapilho. O nome do livro é o Evangelho Maltrapilho, não sei quem já ouviu falar, quem já teve a oportunidade de ler esse livro, mas ele é muito interessante. Ele fala um pouquinho sobre talvez o Evangelho que nós temos vivido hoje em dia. Um Evangelho, às vezes, de legalismo. Ele diz na palavra, no livro, o nome do livro é Evangelho Maltrapilho, porque ele diz que Deus veio para aqueles que estavam maltrapilhos, aqueles que precisavam ouvir a palavra, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam carentes da palavra de Deus.
E ele critica muito no livro a questão de, às vezes, acharmos que por estarmos vindo à igreja, às vezes acharmos porque estamos cumprindo com algum compromisso que aos nossos olhos é unicamente a vontade de Deus, esquecemos de viver a todo momento o verdadeiro evangelho, onde nós tentamos apontar os erros dos outros, nos preocupamos muito mais com o tropeço dos outros que com o nosso próprio. Semana passada, na lição que nós lemos, falava muito sobre isso, de olharmos muito para a vida dos outros, de nos acharmos às vezes corretos demais, porque a palavra nos ensina que a primeira coisa que nós precisamos para poder buscar aquele que pode nos curar, a primeira coisa que nós precisamos para buscar um médico é ter a consciência às vezes que estamos doentes. E quando ele fala aqui de caco, ele diz às vezes que o nosso coração é endurecido e precisa voltar ao pó para poder ser usado por Deus. O pó, por outro lado, como nós falamos aqui, é ainda aquela terra seca, sem mistura, e precisa ser irrigada para poder ser moldada, para poder virar barro. Às vezes nós precisamos ir ao pó, por quê? Uma coisa que eu ouvi muito interessante, tem um texto de Isaías 45:9, se não puder colocar para a gente, Isaías 45:9. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. A casa dirá o barro ao que lhe forma. Que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Ou seja, olha o que diz aqui na palavra. Quem somos nós, às vezes, para dizer àquele que nos criou que algo na nossa vida não está da forma correta, quando nós perdemos alguma coisa, de murmurar contra Deus, de querer questionar a Deus com aquilo que acontece conosco, de ficarmos perguntando a Deus o porquê, como se tivéssemos algum conhecimento, alguma autoridade sobre a nossa própria vida. Devemos descansar no Senhor, devemos deixar nas mãos dele o controle de nossas vidas, porque apenas ele sabe que somos pó, apenas ele pode nos moldar. Então, o que esse texto falou muito no meu coração é que o Senhor era com José, porque José se preocupava em estar com o Senhor. E ele permitiu que a justiça de Deus fosse feita na vida dele, e não que ele fizesse a justiça por ele mesmo, utilizando Deus como argumento. Por que eu estou dizendo isso? Aprender a descansar no Senhor, sem murmurar, e deixar que Deus guie nossas vidas, que é o que nós precisamos, e não usar o nome de Deus para, às vezes, fazer a nossa própria justiça. Uma coisa que tem me entristecido muito o coração, nós falamos na semana passada também, na escola dominical, é às vezes usarmos o nome de Deus para tentar impor a nossa justiça, a nossa opinião como única verdade. Uma coisa que me entristeceu muito nos últimos dias que eu tenho visto, nas redes sociais, nas mídias, alguns cantores evangélicos estão na mídia hoje debatendo, até discutindo, pelo seguinte: um deles falou que não concorda que aqueles que cantam louvores cantem música ao lado de pessoas que cantam música secular. Um deles foi na internet e falou isso. Outros vieram e questionaram. Começou um debate muito grande, às vezes até de ofensas entre um e outro, sobre o que era certo e sobre o que era errado. Eu não digo que me entristece, não por eu dizer que um estava certo ou que o outro estava errado. Mas às vezes, irmão, o testemunho nosso de usar a palavra de Deus para apontar o erro dos outros é tão prejudicial, porque eu fico imaginando o seguinte: qual é a situação? Um homem de Deus debatendo com outro homem de Deus, sabendo que aquelas pessoas são vistas pelos outros, pessoas precisam ser alcançadas por elas ainda, pela palavra de Deus. É como se eles dissessem para Deus: espera aí um pouquinho, depois a gente fala do Senhor. E no outro plano, as pessoas que querem ouvir a palavra, esperem um pouquinho, porque agora a importância está entre eu e ele decidir quem é o certo, e dizer quem está usando a palavra de Deus para apontar o erro do outro. Então, o que nós podemos ver aqui, como eu falei, que José permitiu que a justiça de Deus fosse feita na vida dele. Ele não utilizou o nome de Deus para tentar fazer aquilo que aos olhos dele era justo. Porque imagine quantas injustiças ele passou. Quando foi vendido, quando foi preso,
Ele foi acusado injustamente de coisas que ele não fez. Em momento nenhum ele tentou usar a própria justiça, mas confiou em Deus. Deu o melhor dele, entregou a vida para Deus, tentou ao máximo andar na presença de Deus. Nós podemos ver apenas um capítulo por 3 vezes dizer que Deus era com ele. Então viemos a entregar o nosso caminho ao Senhor, independente das crises, independente das lutas. Tenhamos sempre a consciência de que o nosso Deus é soberano, sempre a consciência de que Ele tem o controle de todas as coisas, consciência de que temos que descansar na mão dele. Não olhar as circunstâncias, não olhar as coisas como estão à nossa volta, porque a nossa visão, as circunstâncias, elas nos enganam. Pergunta, mandasse alguém perguntar a José, logo que ele foi preso, que logo ele estaria à frente de uma grande nação. Quando que aos olhos dele, logo após ser jogado numa prisão, ele poderia imaginar que isso fosse acontecer? Quem poderia imaginar? Ninguém poderia, mas ele descansou em Deus, confiou na justiça de Deus, não no seu próprio entendimento, mas na sua própria justiça. Deus complete no coração dos irmãos aquilo que eu não pude fazer. Essa palavra falou muito ao meu coração. Diante dos exemplos que eu tenho visto acontecer em meio às crises, a reação que cada um de nós tem em relação à crise, quando ela vem, quando ela nos afeta, se nós sabemos descansar ou se nós vamos murmurar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio, Pai, pela bênção de poder estar em Tua casa, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai, entoando louvores ao Teu nome, Pai. Lhe agradecendo, Senhor, por essa noite em Tua casa, Pai. Pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui, Pai, mas que possam ouvir a Tua palavra, Pai. Pedimos, Senhor, nessa noite que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, para em meio às lutas, em meio às crises, Pai, podemos alcançar aquela paz que excede o nosso entendimento, Pai, que é aquela paz que pode vir apenas de Ti, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor tem controle de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a ter fé e descansar no Senhor, Pai. Não olhar para as circunstâncias, Pai, não olhar para as lutas, mas olhar para o Senhor, Pai, que é onde vem a nossa salvação. Sabemos que o Senhor é soberano, Pai. Obrigado por tudo, Pai, a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O Léo falou. 2 anos é o registro mínimo que José passou na cadeia. Caco, gente. É assim que temos que reconhecer, para vir a pó e depois nos moldar um vaso novo. Deus te abençoe, amado irmão. Glória. Continue abençoando. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Convido aqui à frente o convite Zé Carlos, diaconisa Rosângela e a nossa irmã Gisele. Por favor, tem um louvor que ela vai cantar na hora que nós estivermos pegando o nosso pão. Achei interessante o convite do departamento de ônibus, né? Legal isso. Vamos lá, vamos compartilhar da ceia e eu gostaria de que você pudesse ler comigo esse texto de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Mateus 26. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. Toda a igreja, no 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai.
E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Não houve permissão de Jesus aos discípulos de falar assim: eu não quero hoje não. Não houve permissão de Jesus a nós de dizer: quero não, Senhor. Porque quando eu rejeito, gente, quando eu rejeito a ceia, eu rejeito o sacrifício de Cristo. Então qual é o conselho? Como é que eu faço? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba. Conserte. Mas o que é mais fácil? Consertar ou fazer assim com a mão para quem está passando? É mais fácil fazer assim com a mão, né? Mas não é a vida fácil que Deus quer para a nossa vida cristã. É de pedir perdão, de buscar o acerto, de acertar a caminhada, gente. Meus irmãos, é isso que Ele espera de nós. Examine-se, conserte, coma e beba na mesa do Senhor. Vamos orar. Senhor, queremos pedir que haja comunhão, perdão, consagração na distribuição dos elementos. Que esse seja um tempo, ó Deus, de pensar nisso antes de comermos e bebermos da ceia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Senhor, queremos consagrar o pão que está em nossas mãos. E ao fazê-lo, Deus, queremos te pedir, Pai, que a nossa mente possa jamais, ó Deus, esquecer dessa oferta. E que, Senhor, assim fazendo, tu possas consagrar o pão que comemos. Oramos em nome de Jesus. Comamos o pão. Vamos consagrar o cálice. Morreu por me amar. E ao Deus, o teu Filho, ser morto, o sangue derramado, Deus dele, nos purifica de todo pecado, Pai. Então pedimos, consagre o cálice que nos traz essa lembrança. Consagra, Deus, o cálice, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bebamos o cálice. Aleluia. É hora de agradecer. Eu queria pedir que você pudesse segurar o cálice ainda um pouquinho mais. Segura o cálice. E junto com a diaconisa Rosângela, nós vamos segurando o cálice e dizer obrigado, Senhor. Diaconisa Rosângela. O sacrifício de Jesus, dessa nova aliança, Senhor, ali na cruz, meu Deus, do teu grande amor, Senhor. Não existe declaração de amor maior do que essa, ó Deus amado. Nós te agradecemos por esse sangue que nos purifica de todo pecado, que foi derramado ali. Sim, Deus. Ó Deus amado, que essa união, que a nossa comunhão, Senhor, seja eterna, meu Deus. Abençoa, meu Deus, tanto o seu povo aqui, meu Deus, cada família representada. Sim. Que todos os nossos familiares, Senhor, venham se render aos pés de Jesus, para a sua honra e glória. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar os irmãos. Bendito seja o Senhor por esse tempo precioso na presença dele, né? Departamento de homens, a gente vai fazer uma coisa, vamos encerrar. Muito bem. Eu queria, antes da gente cantar a última canção que esse grupo de louvor preparou, na verdade, mais as irmãs. Mas domingo que vem a gente tem pelo menos um violão, que hoje o Wagner está trabalhando, correu, chegou a tempo, né? Participou da ceia. Glória a Deus por isso. Certamente Deus abençoa isso. Eu digo isso e os irmãos acho que concordam. É claro que é ruim chegar atrasado, é claro que é, mas é melhor chegar atrasado que não vir, gente. Então, chega atrasado por causa de algum compromisso, alguma responsabilidade, mas não deixe de estar na comunhão. Departamento de homens, que Deus abençoe. O Zé Carlos daqui a pouco vai fazer a oração que encerra o culto. Nós vamos louvar juntos, não é? Nossas irmãs aí no grupo de louvor, a Camille e a Giane, né? A Giane estava menor hoje de manhã. O Samuel. Sim, eu não sei. A Edmilene falou comigo que as crianças de repente iam ter uma participação à noite. Eu não sei se tá bom. Então, parece que não está indo. Nós vamos cantar junto com elas, gente, essa canção que elas prepararam. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor junto com elas e dizer, eu acho essa música muito interessante, que é texto bíblico, né? Que a cruz me uniu. Estava eu de um lado, cheio de pecado, do outro lado estava Deus, e a cruz me uniu com Ele. É a última canção dessa noite. Vamos louvar juntos. Aleluia! Mas é para eles cantarem, eu também, nós cantarmos juntos. Tem letra, tem bateria, tem teclado, tem violão, tem o que mais? Guitarra, para poder a gente louvar o Senhor. Vamos lá. A cruz está
sonhos loucos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu amor, meus sonhos reviver. Vamos cantar juntos com as nossas irmãs. Salve sua voz, louva ao Senhor. Aleluia. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Faz de novo. Antes da cruz estava separado, Era caco. o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz somos Cacos viraram pó. depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos planos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos quando ele morreu, eu também morri. Os cacos foram juntados. Viraram pó. E pela cruz eu sou vaso. Aleluia. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador. Quem era o pecador? Que era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Aleluia. A gente vai orar para encerrar o culto dessa noite. Que Deus receba o seu louvor nessa noite. Hoje pela manhã teve uma homenagem bonita para o dia do pastor, né? Em presentes. É bonito as crianças, homens e mulheres, glória a Deus. Mas eu vou pedir na oração, transmito os recados para encerrar, que a gente tem também na nossa membresia o pastor Davi, que é pastor congregacional, foi pastor da igreja e é membro da igreja. A gente vai orar como igreja por ele, no final, agradecendo pela vida dele e também pedindo pela saúde dele. Curve sua cabeça, vamos orar encerrando o culto com o presbítero José Carlos, presidente do departamento. Vamos. Senhor nosso Deus, entregamos o teu servo, o pastor Davi, nas tuas mãos. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo que não tem medido esforço de aprender, de falar da tua palavra através da internet. Continua abençoando o teu servo, Pai. Pai, muito obrigado pela vida dele, Pai, continua derramando chuva de bênção na vida dele, da sua esposa, Pai, que esse dia de pastores, Pai, ele possa, Pai, estar sempre te agradecendo, porque o Senhor é o nosso Deus, é o pastor do pastor, Pai. Ó, Pai, continua abençoando ele, derramando chuva de bênção na vida dele, na vida do nosso pastor Hilton, Pai, continua abençoando o teu servo, para que o teu servo possa estar sempre essa alegria e o desejo de fazer sempre o melhor para ti, cuidando desse rebanho que o Senhor botasse nas suas mãos. Ó, Pai, muito obrigado pela palavra.
que falou nos nossos corações, continua abençoando tua serva e continua abençoando todos os nossos irmãos, que aqui nós viemos para adorar e bendizer o teu santo nome. Todas essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, Amém, Jesus. que o amor de Deus, o Criador do universo, Amém, Jesus. e que as doces consolações do Espírito Santo que habita em nós estejam com este povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. 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 Que nossos irmãos lá embaixo, né, tem um jantarzinho para nós, né, para continuar agradecendo a Deus e a vida do nosso pastor. Ele que está pagando o jantar lá, de graça. Que bênção isso, então vamos jantar, gente. Jantar.